lidar com vícios? Ah, cara, primeiro de tudo, uma coisa que todo mundo precisa entender é que nada vicia. Nada. Cigarro, bebida, álcool, nada vicia. Nada. Nada em si é viciante. Nada vicia em si. Isso é a primeira coisa que é preciso entender. O que leva uma pessoa ao vício sempre é uma série de fatores biológicos e psicológicos que às vezes até começa no próprio útero, né, na gestação. Então, primeiro a sociedade precisa romper com essa ideia de que são as coisas em si que viciam, porque não são. Isso é a maior besteira que já inventaram. Tem até uma frase, não lembro onde eu vi uma vez. Depois eu pesquiso e coloco na edição. A não ser que me dê preguiça. Não, eu lembro de alguém falando que tudo que tem a letra C vicia. Café, Coca-Cola, cocaína, cannabis e cerveja, se eu não me engano é o último. Pode ser outra coisa. Aí a fonte disso aí qual que é? A vozes da minha cabeça, né? Entende? Tem uma frase que é de zoeira também, não é séria, né? Mas que serve. Que fala, não é a droga que vicia, é quem usa que vicia. E, apesar de ser uma frase brincadeira, assim, é verdade. É exatamente isso. Ó, pra dar um exemplo, na guerra do Vietnã, os soldados lá usavam heroína, tá? Pra aguentar tudo lá, passar fome, frio, as dores, né? Aí quando a guerra acabou, eles voltaram pra casa, eles pararam de usar. Se fosse a droga em si que vicia, eles continuariam usando. Agora, nem todos pararam. Alguns desses soldados continuaram usando. Por quê? Porque os que pararam de usar geralmente tinham família, tinham algo ali pra se refugiar, né? Já os que continuaram usando já estavam na merda até antes de ir pra guerra. E aí, chegando lá na guerra, acharam um negocinho que dava um bem-estar, né? Uma sensação boa. E aí, quando voltaram, continuaram buscando refúgio nisso. Então, basicamente, existem vários fatores que levam alguém ao vício e várias formas de se lidar com isso. Existem profissionais mais indicados para falar sobre o tema também, é um assunto complexo. Mas, em síntese, é isso. Nada vicia, o que vicia é a pessoa. Geralmente, esse vício é consequência de problemas emocionais aí, particulares. E espiritualmente falando, que acredito que a pessoa tenha mandado essa pergunta pra mim, ao invés de um psicólogo, um psiquiatra, porque acho que queria saber nesse sentido, né? Então, nesse caso, dependendo do vício também, um café, um cigarrinho, numa quantidade moderada, né? Não 10 maços por dia, que aí já é problema, a pessoa tem que tratar isso aí. Mas uma cervejinha, açúcar, remédio, sabe? Esses viciozinhos pequenos, que não são destrutivos, não vai fazer a pessoa falir, gastar todo o dinheiro que ela tem pra nutrir essa necessidade, né? Não cria guerra em casa, aí eu digo que não tem problema nenhum. Nessa sociedade estressante que a gente vive, todo mundo precisa de algo, ainda mais quem mora em cidade grande. Eu mesmo sou viciado em café. Não consigo ficar sem, não. Agora, a gente tem que estar ciente dos efeitos colaterais, né? Isso aí tudo é uma porcariada que vai se acumulando no nosso organismo e ao longo prazo dá problema, mas não é algo pra gente se preocupar, chorar. Eu estou falando isso porque eu conheço gente que chora, que quer parar de fumar, quer lidar com um vício, e fica se lamentando porque não consegue. É aquele negócio, aceita que dói menos, não fica tentando lutar contra que é pior. E se fizer um esforcinho, se tiver bastante força de vontade, consegue parar. Até porque se for ver esses viciozinhos pequenos aí que eu citei, são mais hábitos do que necessariamente vício, dependência. Então, se esforçando, a pessoa consegue parar, sim. Agora, aqueles vícios mais destrutivos, né? Uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que fuma mais que uma chaminé, que se droga. Aí, além da ajuda médica, é claro, que geralmente essas pessoas têm algum trauma para lidar. Tem depressão, sofre de ansiedade, vários motivos aí, cada caso é um caso, mas além da ajuda médica, a gente pode procurar uma ajuda espiritual também, alguma atividade para fazer, meditação, yoga, tai chi. Se vocês soubessem como o tai chi ajuda as pessoas, inclusive a controlar os vícios, ajudar os outros, sabe, fazer parte de ONGs, caridade, de ajuda ao próximo, tudo isso nutre o espírito daquilo que falta, de modo que a pessoa não vai buscar refúgio nos vícios, né? Dá pra pessoa tomar ayahuasca,
que por si só já limpa o organismo, fisicamente falando mesmo. E ainda a pessoa faz parte de rituais, tem toda uma comunidade lá que pode acolher essa pessoa, levar ela a fazer atividades, coisas através das quais ela não vai querer mais se viciar. E em relação a encosto, espírito obsessor, eu nem ia falar, mas acho que depois o pessoal vai vir comentar aqui. Então, eu nem dou tanta importância pra isso, viu? Igual alguns espíritas dão, uma atenção exagerada aí. Porque se você for parar pra ver, os obsessores são a consequência dos vícios, não a causa deles. É igual o mosquito da dengue. Se você não deixar a água parada lá, a sujeira, ele não vai vir. Então, se você cuidar da sua vibração, do seu corpo, não se viciar, eles não vão se alojar em você. Então, algumas pessoas com vícios sérios aí até tem os obsessores aí, mas você buscando combater as causas do problema, cortando o mal pela raiz, os obsessores vão embora e acabou.